Você talvez nunca veja o nome delas estampado em livros de história. Talvez nunca tenha ouvido a voz de nenhuma delas ecoando de um púlpito. Mas havia um lugar onde o som delas era inconfundível. Quando dobravam os joelhos, o inferno estremecia, e o céu, com atenção amorosa, inclinava-se para ouvir. Ali, atrás das cortinas do público, longe das luzes, onde ninguém aplaude e ninguém fotografa, o que parecia silêncio virava terremoto espiritual. Toda história de avivamento possui bastidores. Antes de um sermão que rasga corações, antes de uma multidão chorando aos pés da cruz, antes de manchetes e relatos emocionados, sempre houve alguém escondido. Alguém que não subiu no palco, não assinou um livro, não apareceu nas fotos, mas foi conhecido por Deus. Essas mulheres não buscavam holofotes, não negociavam devoção por visibilidade, não se alimentavam de aplausos. Eram mulheres comuns, com tarefas comuns, limitações reais e dias cheios. Mas no secreto, elas mantinham aceso um altar de fogo. Enquanto o mundo corria, elas aprendiam a parar. Enquanto as conversas se multiplicavam, elas escolhiam gemer. Enquanto muitos perseguiam fama, elas perseguiam a face de Deus. E a Escritura ainda nos chama com simplicidade e autoridade. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6,6. A recompensa dessas mulheres, porém, não cabia em vitrine, não podia ser medida por curtidas nem por aplausos. A verdadeira recompensa era ver o céu tocar a terra, era perceber que a vontade de Deus se realizava entre nós. Era assistir ao impossível se curvando diante da oração perseverante. Essas são as mulheres que oravam até as paredes tremerem. Heroínas discretas, quase sempre invisíveis nas histórias oficiais, mas inesquecíveis no céu. O que você vai ouvir é sobre os bastidores da glória, a parte do enredo que os holofotes ignoram, mas que sustenta tudo o que de fato muda destinos. Olhe, por exemplo, para Peggy e Christine Smith, duas irmãs na ilha de Lewis. Havia um frio espiritual pairando sobre aquela terra. Os bancos das igrejas ficavam vazios, os jovens pareciam distantes, uma geração inteira cochilava em meio à indiferença. Contudo, em uma casa humilde, duas anciãs decidiram não se conformar. Com pouca saúde, pouca força nos braços e quase nenhum recurso, escolheram a força que não depende de circunstâncias, a intercessão. Peggy, aos 84 anos, já não via com os olhos do corpo. Christine, aos 82, se movia com dificuldade por causa da artrite. Mas aquilo que muitas vezes falta do lado de fora, Deus supre por dentro. Elas tinham o que tantos perderam, fome por Deus, não deixaram que a idade as definisse, nem que as limitações as calassem. Ao contrário, viram o que poucos viam, sentiram o peso do que quase ninguém percebia e tomaram a decisão que altera o rumo de histórias: dobrar os joelhos e não parar mais. Noite após noite, a oração dela subia como incenso. Senhor, tu prometeste derramar teu espírito, não soltaremos tuas vestes até que venhas. Palavras simples, mas carregadas de fé. Em uma madrugada, ainda na sala de casa, tiveram uma visão: um homem de Deus seria usado naquela ilha. Então disseram com convicção: chamem Duncan Campbell. Deus quer usá-lo aqui. Ele não estava disponível. A agenda parecia fechada, mas quando Deus chama, o servo aprende a obedecer. Ele veio. E quando chegou, parecia que o céu já o aguardava. Coisas difíceis de explicar começaram a acontecer. Pessoas eram tomadas por profundo arrependimento nas ruas. Jovens se prostravam antes mesmo de o culto começar. Não eram reuniões produzidas por estratégia, não foi marketing, não foi emoção fabricada. Não havia comitês sofisticados, nem programas elaborados capazes de simular a presença. Era o próprio Deus respondendo ao clamor de duas intercessoras. A palavra confirma: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 1:5, 18. O mais impressionante é que, muitas vezes, Peggy e Christine nem conseguiam ir aos cultos, permaneciam em casa, mas suas orações estavam no altar. Havia ali um lugar de encontro que ninguém filmou, um altar construído com lágrimas, com fé insistente, com fome santa. Enquanto boa parte da igreja adormecia, elas estavam acesas. Enquanto muitos repetiam: o tempo do avivamento ficou no passado, elas respondiam: o tempo é agora, Senhor. O Espírito Santo não veio por técnicas, veio por perseverança. Não foi um acaso histórico, foi colheita de uma semeadura regada na madrugada. Como diz Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O avivamento de Lewis não foi um acidente espiritual.
Foi a consequência de duas mulheres que decidiram buscar até o céu não suportar mais o silêncio. Se duas irmãs idosas, uma cega, outra encurvada, incendiaram uma ilha inteira com suas intercessões, o que Deus pode fazer com você hoje? Talvez você se sinta esquecida, limitada, sozinha, talvez a rotina pareça devorar o seu ânimo. Mas não subestime o poder de um coração em chamas. O mundo não viu Peggy e Christine, porém o inferno sabia exatamente quem elas eram, e o céu jamais as esqueceu. Deus continua à procura de intercessoras assim, mulheres que o mundo não conhece, mas que o inferno respeita. Você pode não ter um púlpito, mas se você tem um quarto, você tem um altar. Se você tem uma porta que se fecha, você tem um santo dos santos para encontrar o Pai que te vê. A história pode negar palco, Deus nunca negará presença. Agora contemple outra cena, outro endereço, outra época. Susanna Wesley, o avental como véu, o lar como altar. Ela não liderou uma igreja, não escreveu livros que viraram best-sellers, não atravessou continentes em cruzadas. Mesmo assim, seus filhos acenderam luzes que ainda não se apagaram. John Wesley, o pregador cuja voz parece saltar dos séculos. Charles Wesley, o poeta cujos hinos ainda aquecem corações. Mas antes de púlpitos e melodias, havia o lugar do secreto. Susanna teve 19 filhos. É muito número, muita demanda, muita roupa, muita tarefa. Havia pobreza, havia pressa, havia pressão, e ainda assim, ela separava 2 horas por dia para estar com Deus. Como? Entre panelas e choros de criança, ela se sentava e colocava o avental sobre a cabeça. Aquele gesto se tornou um código sagrado. A casa inteira sabia, mamãe está com Deus. Não era um pano qualquer, era o seu véu. Não era apenas o canto da cozinha, era o seu santo dos santos. Ali, ela intercedia por cada filho, um por um, pelo caráter, pelo coração, pelo futuro. Ali, aprendiam a orar, a jejuar, a discernir a voz do Senhor e, sobretudo, a temê-lo. John Wesley diria mais tarde: tudo o que aprendi sobre disciplina espiritual, aprendi com minha mãe. Ela não queria filhos célebres, queria filhos santos. Não ambicionava fama, buscava salvação. E a Escritura parece homenageá-la quando declara: seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. Provérbios 31. O lar era o seu campo missionário. A mesa, seu púlpito. A cozinha, seu altar. O avental, seu véu sacerdotal. Foi assim que nasceu o movimento metodista. Não sob uma grande tenda, não em uma catedral, mas na sala de uma mãe que conhecia o valor do secreto. Às vezes pensamos: sou só uma mãe, sou dona de casa, não tenho tempo nem força. Susanna também não tinha. O que ela tinha era decisão. E decisão, no secreto, abre caminho para milagres públicos. Se o teu lar se tornar altar, teus filhos se tornarão flechas. Deus ainda usa aventais como véus, fogões como púlpitos e mães como intercessoras que levantam profetas. Quem sabe o próximo Wesley está aí, nos seus braços. Ele precisará do seu clamor, e Deus se agradará da sua constância. Peggy e Christine, Susanna, 3 mulheres, 3 histórias, um mesmo fogo. Não era talento extraordinário, não era posição social, não era networking, não eram portas abertas por pessoas influentes. Era um compromisso com o secreto, uma fidelidade naquilo que ninguém vê. Enquanto o mundo corre atrás de palcos, o céu procura joelhos. Enquanto muitos suplicam por microfones, Deus procura quem suplica por presença. E quando ele encontra, o céu se aproxima da terra. Essa é a convocação que ecoa através dos séculos. O profeta nos ergue a voz e insiste: não deis descanso ao Senhor, até que ele restabeleça Jerusalém. Isaías 62, 6 e 7 e 7. Bastante perseverante é esse santo não descanso. Não é barganha, não é teimosia vazia, é fé que não solta as vestes do Senhor, é amor que insiste, é esperança que respira quando tudo parece mudo, e de repente, o que era deserto floresce, o que era cinza pega fogo, o que parecia perdido encontra caminho de volta. Talvez você se pergunte: mas e eu? E a minha casa? E a minha realidade? Com horários apertados, com cansaço, com lutas que ninguém vê. Justamente aí nasce o altar. Deus não pede cenários perfeitos, pede corações inteiros. Ele não exige discursos impecáveis, ele acolhe gemidos sinceros. A oração que ninguém ouve é, muitas vezes, o som mais alto do céu. O pedido sussurrado no corredor, o clamor feito ao pé da cama, a lágrima que cai sobre a Bíblia aberta, tudo isso sobe como oferta. Lembre-se das imagens que aprendemos. O quarto fechado é o lugar onde portas invisíveis se abrem.
O avental sobre a cabeça é um véu que separa o comum do sagrado. A sala humilde de duas idosas se transforma em sala do trono, e quando o altar do secreto é aceso, Deus encontra um lugar para pousar a sua presença. O mundo não entende, mas reconhece os efeitos. Ninguém sabe explicar, mas todos percebem quando a atmosfera muda. Por isso, não espere condições ideais. Não espere sentir que está pronta, nem aguarde que a agenda desafogue. Comece onde você está, com o que você tem. Separe minutos que se tornarão meia hora que se tornará uma hora que redirecionará um dia inteiro. Se faltar força, peça graça. Se faltar palavras, repita a palavra. Se faltar fé, lembre-se. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, pela palavra de Cristo. O importante é não soltar as vestes. E se em algum momento a sensação de anonimato doer, se parecer que nada acontece, que ninguém vê, que o seu esforço é pequeno demais, lembre-se de Peggy e Christine. Lembre-se de Susana. Lembre-se de que o céu mantém registros diferentes dos da terra. Há livros que o mundo não escreveu, mas Deus já assinou. Há recompensas que não brilham diante das pessoas, mas brilham aos olhos do Pai. Há orações que parecem cair no chão, mas na verdade estão sendo guardadas em taças diante do trono. Então, aqui está o chamado, simples e urgente, para mães, esposas, jovens, mulheres de todas as idades que escutam esta mensagem agora. O verdadeiro poder está na oração que ninguém vê. O avivamento começa no secreto. A mudança começa no quarto de oração. A vitória começa na intercessão. A história muda quando o coração se curva. Você pode ser a próxima mulher a fazer as paredes tremerem. Você pode ser a intercessora que Deus usa para despertar sua casa, sua igreja, sua cidade. Você pode ser aquela que, sem palco, sem holofote e sem aplauso, abre caminho para que o céu toque a terra. Deus ainda levanta mulheres assim, mulheres que não medem esforços, que não terceirizam a guerra espiritual, que não descansam até ver a promessa cumprida. A hora é agora. O altar está preparado. Deus está esperando. E você vai se levantar, vai fechar a porta, vai estender as mãos, vai dizer: eis-me aqui. Se o fizer, talvez o mundo nunca saiba o seu nome, mas o céu saberá. E isso, no fim, é tudo o que realmente importa.